Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao episódio incrível do Personal Black Belt. E no dia de hoje, tô aí com a minha parceira de caminhada, Estelinha Santini, e um convidado mais que especial hoje, né, Estelinha? Muito mais que especial. Hoje esse podcast vai fazer história. Para você que tá do lado aí, se estiver assistindo o YouTube, e se você estiver escutando o Spotify, você coloca o dedo nesse compartilhar, em seguir, e você manda para o mercado fitness inteiro. Porque o que você vai aprender aqui, a maioria das pessoas cobrariam para te ensinar. Isso aqui são anos de carreira, de resultado. E quem está aqui com a gente hoje, por que ele está aqui, Estelinha? Bom, primeiro eu quero dizer que se você é da área fitness, encaminhe para todas as pessoas, mas se você não é da área fitness, provavelmente tem um personal, um amigo personal, o cara que trabalha na academia, alguém que dá para encaminhar esse vídeo, que vai ser, assim, uma coisa histórica. Afinal de contas, a gente não traz aqui personal que não seja Black Belt, né, Léo? Então, não, explica o que é o personal Black Belt para a galera. O ponto principal para o personal estar aqui é que ele ganha mais que R$10 mil. Isso para poder vir conversar com a gente. Não significa que ele ganhe muito mais, mas para ele entrar nesse bate-papo com a gente. Fora isso, é um personal que é procurado, que tem resultado. E o que é mais legal para mim, para o Léo hoje, é que o Duzão, nosso convidado querido, além de ser uma pessoa que tem uma história muito legal para contar, é um amigo muito próximo, uma pessoa que a gente gosta muito. Então, assim, bater um papo, conhecendo boa parte da sua história, para nós é um presente. Então, seja muito bem-vindo, Duzão Eduardo Franco, personal que tem muita história para contar. Tem que fazer a pergunta clássica para ver se o cara vai entrar no podcast ou não. Qual que é a pergunta? Duzão, é o seguinte, não dá para você estar aqui se... Responde para mim. Você ganha mais ou de R$10 mil a mais como personal trainer? Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado de estar participando do podcast de vocês, né? Abrindo aí o Blackberry, né? Faixa preta aí de personal. Fico muito honrado pelo convite. E sim, tem que ganhar mais R$10 mil para estar participando do programa de vocês. Então ele ganha, Estelinha. Então podemos seguir com o podcast. Galera, você que tá do lado aí, aqui vai ser sem enrolação, não vai ter mimimi, não tem teoria. Aqui nós vamos jogar real, a verdade nua e crua. Estelinha, então se ele ganha mais de R$10 mil, eu queria fazer já emendando uma outra pergunta. O Eduardo Franco, conhecido como Duzão, por quanto tempo já faz que você ganha esses R$10 mil por mês? Faz quanto tempo que você já sente essa remuneração caindo ali todo mês? E se você quiser emendar e contando a sua história, pode ficar à vontade. Léo, como qualquer profissão, né, ou construção de qualquer coisa, primeiramente tem que ter, né, a parte da autoridade do assunto, né? Então, não adianta simplesmente, né, que é o famoso ter e ser, né? Até participei um tempo atrás, vi uma palestra de um professor ensinando pessoas que não eram nem formadas em educação física o quanto cobrar, né, de um produto, né? Então, como você pode cobrar alguma coisa sendo que você ainda não é, né? Então, na verdade, como vocês mesmos falaram, e nós começamos junto isso há mais de 2 décadas atrás, nós viemos fazendo uma base disso tudo, né? Então, começamos a cobrar um valor bem menor, né? Apanhamos bastante no mercado, fomos sentindo como a coisa iria funcionar, né? E com isso a gente foi agregando, né, o nosso serviço a isso. Eu já bato esse valor, Léo, você me falou aí, né, do dígito de mais de R$10 mil, há mais de uma década. Tá? Com certeza, mais de uma década já passo dobrando esse valor já com relação a tudo isso numa crescente, né, gradativa, que isso vai acontecendo conforme você vai se destacando no mercado, né, vai enchendo sua carteira de cliente, né, e por aí em diante. Então, olha só, Estelinha, mais de uma década. Nós estamos no ano de 2022, praticamente, entrando, né? Nós estamos falando de 2012, 2013, 2011, 12, 13 e já vem num faturamento de mais de R$10 mil numa época que o termo personal trainer não era nem tão falado. Exatamente. Certo? Mas Duzão, pode ser que quem está te escutando falar não faz a menor ideia. De onde vem esse faturamento? Tipo assim, não é uma coisa que você se forma e começa a ganhar, né? Então, hoje... ou há 10 anos, da onde que vem isso? Exatamente de onde ele vem esse valor?
Então, isso é primeiramente que o professor de educação física, né, barra personal, né, na verdade, a educação física é algo muito ampla, né, e quando ele escolhe, né, hoje a Ferrari, né, da educação física, vamos falar em termos de remuneração, né, que seria o personal trainer, seja ele um serviço online de atendimento, né, ou seja ele em equipe, né, que está muito hoje na moda, quero falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente, ele é aprender a se vender, né, eu acho que a grande dificuldade hoje de um profissional é se vender. Então eu conheço muitos amigos, né, que são altamente técnicos, né, e eu já ajudei muito eles, onde tem uma gama de conhecimento muito grande, ou seja, ele é autoridade no assunto, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é autoridade. Não adianta você não vai conseguir enganar por muito tempo, né? Porque ainda mais hoje, quando nós começamos nós três há 20 anos atrás, a tecnologia não era tão avançada quanto hoje. Então, se a gente falasse alguma besteira, o aluno até acreditaria, né? Pô, esse exercício é o melhor e tudo mais. Hoje não, hoje ele dá um Google no exercício, hoje ele acha um blogueiro, hoje ele faz qualquer coisa, ele consegue isso e desmistificar tudo isso, né? Então, acho que a primeira coisa tem que saber se vender. A primeira coisa é ter autoridade no assunto, né? É saber falar, é saber propriedade naquilo que você tá executando ou vendendo o seu serviço. Segundo, que é onde a maioria das pessoas erram, é saber vender o seu produto, né? Então, eu vejo muito isso. Os professores têm medo de se vender, né? Medo de abordar um aluno na academia, oferecer o seu serviço, né? Como se fosse, não, se ele não me procurar, se ele não pedir para mim fazer um treino comigo, eu que não vou oferecer, assim, né? Então, mais ou menos é isso, né? E, na verdade, quando você entra numa academia, né, principalmente uma academia qualificada, ou não, né, independente hoje de quanto você pode cobrar ou não, dentro daquele mercado que você está trabalhando hoje, naquela academia, a classificação do público dela, todo mundo hoje é classificado como um público-alvo de personal, né? Então, assim, tem muita gente que me procura, né, que aconteceu essa semana, por exemplo, uma menina me procurou, ela é enfermeira, ela não tem uma remuneração muito alta, que ela não trabalha todos os dias da semana, mas ela resolveu fazer um treino comigo uma vez por semana. Então, ou seja, é uma pessoa que já sabe treinar, então é uma pessoa que ela não tem a remuneração para treinar comigo 2, 3, 4 vezes por semana, mas ela vai fazer um treino por semana ou a cada 15 dias, né? Para dar pegar um pouco das dicas e tudo mais. Então, hoje todo mundo é passivo de realmente fazer um personal. Todo mundo hoje pode fazer um personal trainer, né? Então depende muito da importância da pessoa que ela quer com relação àquilo, né? Então eu acho que o ponto-chave hoje de um professor é saber se vender, né? E eu acho que é onde as pessoas mais erram. Eu vejo muita gente com autoridade no assunto, muita gente com muito conhecimento técnico, mas chega na hora de vender o produto ele não sabe, ele fica segurando aquilo para ele mesmo e ele acaba não se destacando, principalmente com a parte de remunerativa, né? Que é abordar alunos ou ter isso, né? E a gente vê o contrário, vê umas pessoas que não têm um conhecimento técnico muito alto, mas é aquela pessoa que é totalmente, né, comunicativa e acabando tendo uma carteira de clientes mais ativa, né? Porque ela tem um relacionamento melhor, né? Então, eu acho que a palavra é saber se relacionar, né? Então, na verdade, a gente vê isso muito numa academia. Por exemplo, chega numa academia bacana e você vê aquela esteira, né? Isso aconteceu com a gente. Uma academia que nós trabalhamos durante muitos anos. O aluno chega, ele vê aquela monitor da esteira, né? Passando o filme dele e tudo mais, depois de uma semana, aquela esteira já não se torna tão atrativa, né? O que fica é o depois disso, que é o relacionamento, o do porquê ele vai continuar com isso, ou nós mesmos, comprando um carro, nosso carro é um carro novo durante um certo tempo, depois aquilo vira um carro comum. Então, o que tem um atrativo disso, né? Então, eu acho que a parte da relação interpessoal é o que mais perpetua que você realmente fidelize os alunos e consiga também adquirir esses alunos, né? Rodô, e falando em alunos aí, enfermeira, fala um pouquinho assim do perfil do público que você atende. Quantos alunos que hoje, atualmente, você tem na sua carteira? Léo, hoje eu tenho ativo 50 alunos de personal, tá? E até falando em números relativos num dia, eu faço mais ou menos uma média de 24, 23 atendimentos de alunos, trabalhando uma média de 18 horas por dia. Então, ou seja, muito minhas aulas são duplas ou são triplas, né? Então, hoje que o mercado fitness pede muito, né? Eu acho tudo uma base, Léo. Voltando lá atrás, quando nós começamos. Por exemplo, nós começamos o quê? Qual que é o primeiro desafio do professor? É encher a sua carteira de cliente, né? Então, a partir do momento que ele conseguiu encher toda a sua carteira de cliente, ele tem que pensar qual que é a próxima estratégia dele conseguir aumentar a sua remuneração, já que ele não pode plasmar e virar 2 e conseguir aumentar isso, né? Então, primeiramente, o primeiro passo,
aborde os alunos, né? Não tenham medo, professores, de pedir para o aluno, né? Falar para ele, olha, tudo bem, eu sou o Duzão, personal trainer, eu gostaria que você fizesse uma aula experimental comigo, me mostrar o meu serviço para você, né? Então isso é muito comum, não é comum na academia, seria uma coisa totalmente, uma abordagem totalmente tranquila de você se fazer, né? Se não vai ser nada agressivo, se você souber uma comunicação, se a gente tiver uma dificuldade de falar, né? Treina no espelho, tem as aulas da Estelinha, que eu vi que a Estelinha também tá fazendo também como vender um personal, que é uma dica muito boa também, é sensacional as aulas dela. Então, tudo isso pode ser treinável como um exercício físico, né? Então, treine com o seu namorado, treine com o seu irmão, treine com uma abordagem para você oferecer sua aula de personal, né? Outra coisa também, Léo, que é lá atrás, que assim, cara, é inacreditável, né? Você olha para a academia assim, você vê os alunos, né, que hoje a maioria treina errado, né? Principalmente hoje nas academias low cost, né? Você olha assim e fala, meu Deus, que exercício que é aquilo. Aí tem um professor para atender 100 pessoas, você fala, meu, você tá, né? Você é o lobo dentro do galinheiro, né, cara? É só você atirar, ir lá e abordar, né? Ou seja, se você é um professor que fez o seu juramento lá, né, de estar corrigindo o seu aluno, seja num parque, seja em qualquer lugar, se você deu uma dica para um aluno, isso aconteceu várias vezes comigo, Léo, eu tá simplesmente dando uma dica para o aluno, deixa eu falar uma coisa pra você, coloca a sua perna aqui, aperta seu glúteo, contrai seu abdômen, faz isso, o exercício vai ser muito melhor. O aluno vê que você tem autoridade e fala, cara, eu treino totalmente errado. Aí o aluno vem com você, né? Vem automaticamente hoje, não precisa nem do seu telefone. Hoje tem a rede social, procura lá, Duzão, @Duzão. Duzão, obrigado pela abordagem de hoje, você me fez um treino na academia, poxa, queria saber como é que funciona o seu trabalho. Então são pequenas atitudes que demonstram aquela velha máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então você deixa a sua marca. Já aconteceu várias vezes comigo de estar corrigindo um aluno ou outro, e gratuitamente ali dando aquela dica, e ele não ser aquele aluno meu alvo de perfil, de personal, mas ele indica para um amigo que tem condições. Poxa, cara, você quer pegar um personal? Ó, tá ali na manicure, ó, cara, tem um cara na academia X, ele é sensacional, aquele professor, o cara faz o que gosta, o cara tem autoridade no assunto, ele vai lá e pega, ó, ofereceu o serviço para uma amiga minha, ela vai te procurar, viu, Luzão? Então, cara, já aconteceu isso várias vezes. Então, é você tá se mostrando o seu trabalho, né? E, mais uma vez, professores têm autoridade no assunto. Então, não tenham medo de se vender. Não tenham medo de oferecer o seu serviço dentro da academia. Essa é a primeira base. Quando você conseguir fazer tudo isso e vender o seu serviço e encher a sua carteira de aluno de personal, aí a gente passa para o segundo passo. Não, legal. E eu te conheço há muito tempo, eu acho que você tem até um pouco mais do que autoridade. Você também tem uma coisa que chama empatia. E a pessoa que tem autoridade e empatia ao mesmo tempo, dificilmente ela não ter sucesso. Por quê? Autoridade, eu sei do que eu tô falando. Empatia, eu sei do que você tá passando. Então é mais ou menos assim, né? Eu sei do que eu tô falando porque eu sou uma autoridade e eu sei o que você tá passando. Então quando você vai lá e dá o exemplo que você aborda, né, essa cliente, se aborda com autoridade, mas você também é empático, né? E por isso que talvez tenha esse retorno e esse vínculo numa demanda tão alta, né? A gente te conhece, sabe a facilidade que você tem de conexão com as pessoas. Ô, Léo, a partir do momento que você começar, a partir do momento que você entender que você é um vendedor, que eu vendo a minha aula, o meu treino todos os dias, eu tenho alunos ativos, eu postei até essa semana, um deles que está comigo há 17 anos, desde que ele tinha 18 anos, hoje ele tem 34, eu vendo para ele todos os dias o meu treino. Então, todo dia eu estou vendendo muito para ele. Então, por isso eu consigo fidelizar esse aluno. Se o professor conseguir entender isso, ele vai conseguir manter esse aluno na carteira dele de cliente e vai conseguir também essa captação, como a gente está falando aqui agora. Ô, Duzão, você deu dicas muito valiosas, né? Mas eu queria saber um pouco da sua história, porque quando a gente conta daquilo que aconteceu com a gente, fica provado que aquilo, né, teve realmente um resultado que isso aconteceu. Eu queria saber que horas no trajeto seu de personal que você sentiu esse ponto de virada, que você deixou de ser aquele personal que suava para ganhar um aluno, que ganhava lá seus 2 mil, 3 mil reais, que tinha que andar de motinho, que no sol ralando, e que sofria. Que horas que você viu essa chave mudar? Foi uma coisa que mudou dentro da sua cabeça? Foi uma forma de atendimento que você mudou? Você consegue ver claro, na sua história, qual foi o ponto-chave que deu uma virada, que a sua vida deu uma guinada e que dali para frente você falou assim, puta, conheci o caminho, agora não erro mais? Isso é muito pertinente, essa pergunta, que realmente até isso que acaba acontecendo, né?
a hora que eu tava pastando ali, né? A gente tentando, puta, ganha um aluno, perde um aluno, né? Fica naquela, né? Tipo, tentando fazer a carteira. Quando eu comecei a entender dessa parte da venda, né, dentro da minha cabeça, que eu precisava vender esse treino todos os dias para manter meu aluno e não perder essa motivação do meu aluno, acho que a coisa começou a acontecer de uma maneira melhor. Eu não via muito como o professor, né, da relação, tipo, tá aqui o seu treino, muito obrigado, até a próxima aula, e a gente viu que muito mais que isso foi o que o Léo falou, que é a parte da empatia, né? Então, assim, por mais que eu sempre fui... nós nos conhecemos há mais de 20 anos, eu sempre fui um cara comunicativo, eu comecei a entender os pequenos detalhes, realmente a parte de colocar no lugar do outro, né? O que ele está esperando de mim, né? O que ele quer hoje do meu treino? E principalmente escutar o aluno, né? Então, assim, não, esse é meu treino, essa é minha metodologia, a metodologia by Duzão. Não, cada aluno tem a sua particularidade e cada dia ele está de um jeito. Então, se eu for o cara da maromba e quiser colocar peso para todo mundo, eu vou perder os alunos que realmente não são desse perfil. Então, hoje postei até hoje uma aluna minha que tem mais de 60 anos, eu tenho uma aluna que tem 18 anos, eu tenho uma aluna que tem 30 anos. Então, para mim atender esse tipo de público diferente, onde cada treino, além do treino de séries e repetições e cargas ser diferente, são pessoas com vivência diferente, pessoas com nível de escolaridade diferente e pessoas que eu tenho que estar me relacionando dentro do universo deles naquele momento, né? Então, eu saio de uma aula de uma menina de 18 anos e entro numa aula de uma pessoa de 60 anos, são dois universos totalmente diferentes, né? Então, saber se comportar, saber se comunicar com esse público, com o público específico daquele momento, é uma coisa que eu tive que aprender, não simplesmente a minha. Eu já vou deixar o Léo fazer a próxima pergunta, mas eu queria falar que você falou 2 pontos muito importantes. Você mostrou aí que você se preocupa em trazer gente nova, que é essa história de você ter conseguido aprender a se vender, não ter medo de chegar e apresentar o seu trabalho. E o outro, que é o reter, né? Porque o personal, ele passa um aperto toda vez que vai virar um mês pensando, será que essa pessoa vai continuar? Será que essa pessoa vai continuar? Será que essa pessoa vai continuar? E quando você mostra essa diferença na hora do atendimento, de escutar o cliente, tarará, sinal que hoje você está seguro da forma de trabalhar a ponto de não ter que se preocupar. Você sabe que o mês que vem é garantido que ela vai ficar. Perfeito, Celine. Então, é o ponto que eu estava comentando, né? Então, o primeiro ponto do personal é o primeiro desafio dele, né? O primeiro desafio é você conseguir encher a sua carteira, né, dentro do seu dia a dia, você conseguir colocar aquele aluno por dia, né? O próximo passo, quando você fala, já estou trabalhando 18 horas por dia, né? E eu dou já 18 aulas, qual que eu tenho que fazer para eu conseguir ganhar mais, né? Então, hoje acabou ficando o quê? Você começa a ter um dinamismo dentro do treino que você já não tem aquele negócio de parte de aquecimento, parte principal, a volta calma, aquela coisa toda, né, que todo universitário tem, né, quando começa, né, tudo mais. Você começa a pegar a parte mais importante do treino e saber quais exercícios para aquela pessoa que você está atendendo vai ser mais ideal e você consegue diminuir, né? Antigamente, nossa época, quando nós começamos de personal 20 anos atrás, a gente cobrava hora-aula, né? Não, a minha hora-aula, né? Hoje não, né? Hoje, na verdade, o aluno treina comigo pelo meu treino. Independente se o meu treino dure 30 minutos, dure 40 minutos, dure 1 hora, né? Você paga, na verdade, pelo treino, né? Hoje, uma frase do Léo aqui, eu me permiti falar, quem cobra por hora é motel. Então, motel. A gente não cobra por hora, hora né? A gente você compra no motel, o que você dá é aula, né? Exatamente, compra por hora no motel. Então, o professor, ele ganha pelo você treino que ele dá, né? Você compra a hora no motel, você paga a aula pro personal e no final o pacote, na verdade, que o cara tá comprando é o resultado, né? Porque eu queria que é uma coisa que você emendasse no que você tá falando. Porque, né, essa pergunta da Estelinha foi, eu acho que chave. Porque assim, quando você dá o exemplo do cara lá que é faixa branca, o cara faixa branca, ele que tá nos escutando aqui agora, o desespero dele é lotar a agenda. Precisa ter mais um aluno e tal. E perfeito. Principalmente se ele tiver 100 alunos perto do mês de dezembro. Você não concorda? Dezembro a galera vaza, aí a situação fica preta. As contas continuam chegando. Beleza, você já não é faixa branca, você é black belt, você é faixa preta. E no seu caso, você falou, 50 alunos de personal. Nós estamos falando de 50 alunos. Eu acho que a pergunta não é como lotar nem a agenda. A pergunta que eu tenho é assim, como que você gerencia 50 alunos de personal? Porque 50 alunos dentro de uma academia, uma low cost, low price, é fácil de gerenciar. Você passa a catraca, cobra mensalidade por mês, bota um professor,
e o trem roda, né? Agora, Perfeito. treinamento personalizado num dia, igual você falou, tinha três alunos aqui, uma é enfermeira, o outro. Como que você gerencia 50 alunos, Eduardo? Ô, Léo, Como que você há 2 horas consegue, atrás cara? eu recebi há 2 horas atrás eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que ontem ela fez aula com 5. Ela estava com 5. E ela falou assim: PQP. Conta isso, conta PQP, como isso. estou dolorida. PQP, como estou dolorida, né? Como estou dolorida, mas eu adoro. Ou seja, né? A minha vontade é até de printar a mensagem dela e postar e falar, tá vendo? Quem falar, a qualidade da aula deve ser ruim, porque ele tá dando aula para muitas pessoas. É que, como a gente estava falando, igual da autoridade, igual do dinamismo, e a questão da experiência que você vai ganhando, hoje eu, Duzão, consigo administrar muito bem isso e meus alunos entenderem o que eu quero, né? Então eu sou um cara muito dinâmico, né? Então eu consigo atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, outra coisa que está muito na moda, né, Léo? Assim como veio do CrossFit, né? E hoje, por exemplo, tá beach tênis, que é o quê? São aulas coletivas, aulas em grupos. As pessoas querem se sociabilizar, né? Então, isso também serve no serviço personalizado. Hoje, minhas alunas, elas odeiam treinar sozinha. Quando eu chego na academia para dar aula e tal, uma só, elas falam assim, quem mais está vindo? Eu falei, mais ninguém, é só você nesse horário agora. A cara de decepção delas é gigante. Eu tô treinando com muita gente, ó. Olha como eu tô ficando. Crossfiteiro, ó. Então, assim, minhas alunas, elas gostam de treinar em grupos, né? Porque, assim, o treino rende mais, né? Uma puxa a outra. Ela vê que, assim, não é só eu que tô fazendo isso, tem uma outra pessoa também. E isso vira um ciclo vicioso, Léo. Tipo assim, eu já tenho a minha turma, que é das meninas das 6 da manhã, que são em 4. Eu tenho minha turma amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter mais 4 meninas treinando junto. A minha turma das 15 horas são mais 4 meninas. A turma das 18 horas são mais 4 meninas. Então já forma a turma delas, onde elas mesmo se comunicam. Às vezes eu fico sabendo, por elas, que uma delas não vai. Ó, fulano de tal acabou de mandar mensagem que ela não vai vir, quer dizer, não avisa eu que sou professor e avisa a amiga do treino que ela não vai vir. E detalhes, elas não começaram junto, elas se conheceram na minha aula, né? E uma vai puxando a outra. Então, hoje, que a gente chama de small groups, né? Small group está muito na moda hoje. Então, isso é uma tendência que veio para ficar, né? As pessoas querem se sociabilizar. Até numa aula personalizada, uma aula pessoal, elas querem treinar com outras pessoas junto, né? Então, isso me faz garantir ter os 50 alunos que eu tenho. Primeiro, porque eu tenho autoridade no assunto. Segundo, eu sou um cara muito dinâmico, né? E sou um cara, como você falou, um cara que consigo me comunicar, consigo me relacionar ao mesmo tempo. Então, isso me permite eu ter os 50 alunos ativos dentro da minha carteira de cliente hoje. Então, hoje são poucas as aulas que eu dou individuais. As aulas são duplas, triplas, até de 4 pessoas. Dá para ter mais? Boa pergunta. Dá para colocar mais pessoas dentro desses horários. Desses grupos. Isso consegue ter mais, sim, com certeza. Eu tenho alguns horários que conseguem entrar mais pessoas, entendeu? E já aconteceu isso. Nos meus posts, alunas veio que tem uma amiga que ela conhece, que treina ali. Eu disse, não, consigo treinar tal horário, então já sabe que eu não tenho um horário individual em relação a isso, né? Então, primeiro passo, encher sua carteira de cliente. Segundo passo, conseguir fazer mais dinâmico, onde você consegue, a cada 2 horas, acabar ganhando mais um treino, colocando uma outra pessoa. E junto, paralelo isso, ou posterior, mas paralelo, é colocando mais pessoas dentro do horário. Ou seja, se eu cobro R$50 o treino, eu coloco uma segunda pessoa como desconto, você ganha mais dentro do seu treino da sua hora, né? Então, isso é um modo de um professor estar conseguindo ampliar dentro do seu treino um valor, né? Agregar maior valores para isso estar acontecendo, né? Então, isso, quando você já tem um número razoável de alunos e consegue fazer isso, fica bacana. E fazer teste. Se você já tem a sua carteira de cliente e eles são individualizados, não precisa esperar vir um novo aluno para colocar dentro disso. Você pode pegar o seu aluno das 5 da tarde ou das 6, tentar colocar os dois juntos, ver se são compatíveis para treinar. É lógico, o professor precisa ter essa consciência. Ó, peraí, eu não vou pegar uma menina de 18 anos e colocar com uma senhora de 60 anos, são 2 treinos totalmente que não são compatíveis, né? A menina de 18 anos fica estimulada, ou a menina, ou a senhora de 18 anos, ela vai se achar, né, que ela é uma pessoa medíocre, né, em relação a outra pessoa, a menininha ali que tá ali de 18 anos, né? Então, assim, não são compatíveis, você acaba perdendo ter as duas alunas, uma das duas. Então, você precisa ter essa consciência dos grupos serem homogêneos, né? Isso é importante. Ó, e sabe o que eu acho? Para quem tá nos escutando, é assim... O personal que ele é faixa branca, que ele está começando agora, ele tem que seguir o padrão. Para mim tem que ir no A1.
Porque para ele ter Perfeito. experiência do que é da personal. Não queira você daí querer fazer o que o Du já faz. O Du já é um personal black belt. Quando a gente fala personal black belt, o que é no meu ponto de vista para tentar resumir tudo isso? É mais ou menos assim. Ele por um tempo seguiu o padrão, ele aprendeu o padrão, ele melhorou dentro do padrão e hoje ele é um cara que quebra padrão. Então, para você poder quebrar padrão, fala que não, eu vou entregar resultado para 5 no mesmo horário, eu vou ter mais de 50 alunos e ainda tem espaço, por quê? Porque eu sei fazer essa fusão entre alunos, eu sei comunicar, eu sei dar o resultado, eu sei periodizar, eu sei prescrever, tal, tal. Então, tantas variáveis que possibilita ele criar o próprio padrão, a metodologia que ele utiliza, que é a metodologia dele, que ele desenvolveu para poder dar essa escala. Ô Du, e aí mudando um pouquinho agora, teve uma hora na sua vida que você falou, caraca, tá entrando dinheiro, esse negócio dá dinheiro, e o pessoal talvez que falava lá atrás que professor de educação física, personal não tinha futuro, né, que vai ficar aí ganhando 5,50 a hora numa sala de musculação, de repente você falou, peraí, a coisa não é diferente. Então, é só mais uma curiosidade assim, você lembra como foi que com o que você gastou a sua primeira grana? Sabe assim, quando entrou uma grana, você falou, mano, entrou uma grana aqui, né? O que você fez com a hora que você ganhou sua primeira grana, assim, de verdade, que era algo diferente, e falou, mano, essa grana aqui, o trem tá diferente. Você lembra o que você gastou? Ô, Léo, como você sabe que eu tenho também duas academia, a clínica, né, fora os 50 alunos de personal, eu sempre fui muito empreendedor, né, desde que eu me entendo por gente, assim, né, então, assim, eu com 16 anos, 15 anos, comecei meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, e a minha meta, eu sempre trabalhei muito com meta, a minha vida toda. Então, quando eu vi que meu pai e a mãe não tinham condições de, quando eu fizesse 18 anos, ter meu primeiro carro, eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar por conta e vou começar a juntar um dinheiro para comprar meu carro quando eu fizer 18 anos, sem depender de ninguém. Então, e assim fiz, né? Então, assim foi na minha vida. Então, tudo que eu consegui juntar com o dinheiro de personal, eu sempre consegui empreender, né? Ou seja, abrir nas 2 unidades da academia, abrir na clínica da forma fina, né? Fazendo aplicações de imóveis, né? Então, hoje eu tenho um patrimônio razoável com tudo que eu tenho, moro num lugar bacana, tenho um outro imóvel, enfim. Então, eu sempre fui muito empreendedor, nunca me apeguei a coisas que não me dão retorno, tipo automóveis, que perderia dinheiro. Tanto é que eu ando de moto até hoje, né, para deslocar das minhas alças e tudo mais, eu faço questão disso, até porque minha logística, eu dependo mais disso, então para mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então eu sempre tive essa visão, né? E eu cheguei até a dar uma palestra, né, há mais de 10 anos atrás, na academia que nós trabalhávamos, né, que é como ganhar 1 milhão, né? Como professor, como ganhar 1 milhão dando aula de personal. E na época a gente fez a matemática, colocando dinheiro na poupança e fazendo ela render, né, o professor em até 10 anos e conseguiria ter ganhar o valor de 1 milhão. Isso há 10 anos atrás, hoje o dinheiro vale muito mais, hoje a questão do personal está muito mais valorizada, então hoje você é capaz de uma década vai ter muito mais de R$1 milhão guardados, se você souber aplicar no momento certo, fazer parte de imóveis, que foi o tipo de investimento que eu quis fazer. Então eu nunca tive muitas vontades, vivo uma vida muito boa, saio com a minha esposa, com meus filhos, eu tenho uma vida confortável, eu faço uma viagem, isso eu consigo fazer, mas o grosso mesmo realmente do meu dinheiro que eu junto, até porque nós somos prestadores de serviço, temos uma certa, né, uma certa validade com relação a isso, não de tempo de sala, porque eu me vejo trabalhando durante muito tempo, gosto do que eu faço, tenho paixão do que eu faço, não me vejo parando de fazer isso por muito tempo, mas eu sei que vai chegar uma hora, eu já estou com 40 anos de idade, né, faço agora em fevereiro 40 anos, assim como o Léo também, e a Célia também tem mais ou menos a mesma idade. Eu sei que eu vou ter uma certa limitação daqui a um tempo. Nova. Um pouquinho uma garotinha, só. A caçulinha dos amigos. Eu sei que eu vou ter uma certa validade de eu conseguir fazer toda essa rotina, que eu já tenho meu próximo passo já, que é o Team Duzão, né? Ou seja, começar... Então vamos lá, vamos recapitular. Duzão 1 para 1, Duzão diminuir o valor do tempo de aula para colocar mais pessoas agregadas. Duzão virou small groups, onde eu tenho hoje 50 pessoas. Qual que é o próximo passo meu? Colocar pessoas para trabalhar, dando continuidade no meu trabalho. Então, com isso, eu consigo colocar mais gente para trabalhar. Né? Então, realmente fazer a clínica de personal Duzão. Então, isso é o próximo modo. Aí você transcende da pessoa física e se torna uma marca. Uma tipo, parte de mais jurídica, Maradona, Pelé. Pessoas trabalhando para mim, eu vou ter mais braços, consigo mais
certificações e consigo realmente ter uma estabilidade melhor com relação a isso. Então, esse é o meu próximo passo agora para o ano que vem, né? Então, a minha parte de investimentos foram essa, Léo. Então, assim, e na verdade, Léo, vou um pouco mais além, né? Então, a gente vê que hoje, cada vez mais no mundo moderno, né? A gente pega as grandes empresas, né? Microsoft, Facebook, tudo. As pessoas não têm mais a sua carga horária de trabalho. A pessoa, ela ganha pela sua produtividade, né? Ou pela sua meritocracia, né? Eu acho que cada vez mais isso vai estar acontecendo. Então, hoje que eu vejo a profissão do futuro é a profissão de prestação de serviço, né? Então, o que o personal é? Um prestador de serviço, né? Então, assim, a prestação de serviço está em alta e vai continuar nessa prestação de serviço em alta, né? Eu vi isso acontecendo muito lá fora. Tudo, né, que a IRSA, né, que é o órgão que nos mensura, que acontece lá fora nos Estados Unidos depois de um certo tempo. Antigamente era uma década para acontecer aqui no Brasil. Hoje, por causa da velocidade das informações, hoje em pouquíssimo tempo, né, o que acontece lá fora acaba se refletindo muito rápido aqui, quase que não momentaneamente, né? Então eu tenho acompanhado o mercado lá fora e vejo que, por exemplo, os small groups com personal estava acontecendo um certo tempo e está em alta agora, e eu vejo realmente isso que em várias áreas, né, não só como personal trainer, né, educação física, a parte de remuneração e a parte realmente do seu ganho vai em cima da sua linha de produção, né? Então eu vejo que isso é um caminho sem volta. Duzão, a gente falou muito do sucesso, do que você fez de bom, do seu ponto de virada, do que você faz com o seu dinheiro. Mas a gente sabe que na vida as coisas dão muito mais errado do que certo, né? Tem muita gente que desiste, inclusive no meio do caminho, porque deu errado uma vez, deu errado duas, fez uma coisa que não devia, papapá, a pessoa desiste no meio do caminho, né? Então eu acredito que o seu caminho ele também teve, e até vivi algumas, mas subidas e descidas, né? Porque coisas que deram certo, coisas que não deram. Existe uma cagada que você deu no ramo de personal que marcou, que quando você tem a oportunidade de falar para alguém, meu, não faz isso que eu fiz, porque eu fiz e foi uma cagada. Rola isso com você? Teve alguma coisa que aconteceu que você fala, meu, isso aqui eu não repetiria, não faria? Ou que ficou marcado para você, que você não faz mais e que você ainda dá dica para as pessoas não fazerem? Isso aí, é importante falar isso, né? Porque assim, para eu manter meus 50 alunos hoje, né? Tem que ver realmente essa história toda desses 20 anos que eu tô como personal trainer, né? Para chegar nesse ponto. Conta aí. Ela. Então, Conta. eu mais errei do que acertei, né? Então, essa é a grande realidade, né? Tem aquela famosa frase do Michael Jordan, né? Eu fiz, sei lá, 50 mil pontos, mas eu errei 5 milhões de cestas. Então, é mais ou menos isso. Então, eu errei muito. Então, na verdade, às vezes eu até repeti meu próprio erro, eu falo, não é possível, foi só aquela vez, eu vou fazer esse erro de novo, porque dessa vez esse erro era certo, e você vê que não, realmente aquele erro você não deve fazer, né? Então, na verdade, foram várias coisas, né? Primeiramente, é saber se comportar, né? São raras as relações, por exemplo, eu tenho muitas relações que é quase impossível, né? Não é impossível, difícil, você depois de começar a ter uma afinidade com o seu aluno, né? Você ficar muito tempo com ele ali na sua carteira de cliente e você acabar não tendo uma familiaridade com esse aluno, né? Por exemplo, os meus alunos, tem muito deles que eu encontro com eles no final de semana, a gente sai para jantar, tudo mais, e é difícil manter essa relação de amizade, né? Vamos assim dizer, com o profissionalismo, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque eu vejo isso muito acontecendo na academia. Eu vejo até muito mais pela parte do personal. Tá ali contando, você tá passando, tá escutando ela, então deixa eu te contar, nossa, porque olha, meu marido hoje, e não é o cliente que tá contando a história, é o professor que tá contando a história pro cliente, né? Então, assim, na verdade, ele mistura um pouco o ponto, né? E, na verdade, ele tá parado ali, o aluno, eu já rodei 3, 4 exercícios com o meu aluno, e a professora tá parada ali, desabafando a vida dela, da bota que ela levou de final de semana, do cara que dispensou ela na festa, e ela tá ali encostada, e a aluna dela não caiu uma gota de suor. Então, assim, aquilo não perpetua por muito tempo, né? Eu vejo que essa relação não vai muito longe. Por mais que pareça que essa aluna ela é a sua amiga, mas vai chegar uma hora que ela vai começar a fazer conta, porque ela tá pagando para isso, ela não vai ver o resultado e ela vai embora, né? Então, assim, eu já vi isso acontecer e já aconteceu comigo mais de uma vez, né? Então, essas relações pessoais, né, com os alunos acontecem, seja ele realmente uma parte mais pessoal, né, se você desenvolver realmente pessoal com esse cliente, ou se a parte realmente de uma amizade, alguma coisa, é algo que não se perpetua nesse segmento, não fica por muito tempo.
uma validade rápida de você, como você perdeu o seu cliente, né? Então, seja ele de ir embora, seja ele não te respeitar durante o horário e chegar no treino, seja ele de faltar e não te avisar, porque você já é amigo, já é camarada, você é o ficante, ou de te pagar, ele não vai te pagar no momento certo, na hora certa, porque, a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente agora virou irmão, ou a gente é um ficante. Então, é alguma coisa que acaba atrapalhando esse relacionamento pessoal, profissional. Então, isso é uma coisa que tem que manter essa linha, porque ela é muito tênue. Porque, ao mesmo tempo que você tem que manter o grau ali de intimidade, escutar, ele te desabafar, tudo. Se você passar um pezinho disso, toda essa relação ela se destrói e você perde esse cliente. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu tenho 50 alunos ativos de personal, mas eu já treinei mais de 500 pessoas. Então, eu errei muito. Né? Não tenho 500 alunos ativos, tenho só 50. Então, muitas pessoas passaram. Óbvio, vários motivos, não foram só dos meus erros. A pessoa foi embora, mudou de cidade, tudo. A pessoa desanimou, eu não prestei atenção que a pessoa estava desestimulada, né? Eu não prestei atenção naquele aluno com aquele detalhe que deveria, eu não tive uma abordagem profissional como eu deveria ter tido, alguma coisa aconteceu. Né? Eu lembro muito bem, eu estava com problemas muito pessoais em 2016, Estalinha. Nascimento da minha filha, muita coisa acontecendo, né? Divórcio. Eu estava numa fase muito bad. E nisso, eu perdi, assim, 90 dias, 10 alunos de personal. Né? Então, assim, e a culpa foi minha. Eu não consegui manter meu nível de profissionalismo. Opa, peraí, esse é meu problema pessoal, fica fora da academia, e eu vou... Não, muitos alunos sabiam dos meus casos, ou eu deixava transparecer, ou eu não consegui manter meu aluno motivado para treinar, e assim, né, a concorrência é grande, ele entende para o momento, e depois disso a relação é pessoal, é a relação profissional, né, então, valeu, obrigado e tchau. Então, são coisas que realmente você tem que saber se comportar com relação a isso, né. Então, legal. Eu errei mais do que aprendi. Me chegar nesse ponto que eu cheguei, 50 alunos ativos... Isso é legal de falar, sabe por quê? Quantas pessoas, às vezes, dão umas erradas e perdem aluno, e aí desiste, não é para mim educação física. Ou, não, pelo amor de Deus, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Bem que meu pai me avisou que eu devia ter feito medicina. Bem que não sei o que aconteceu. E, na verdade, faz parte da vida. Inclusive, a gente vai errar muito mais do que acertar em todas as áreas. Não é só na educação física, mas é que a gente... Salinha, começou uma aluna comigo faz 2 semanas, um outro case... E ela treinava às 6 horas da manhã, junto com o seu professor sozinho. E eu tava dando aula para 3 meninas ao mesmo tempo. E ela vindo, vai, fica quieta, faz, não, vamos lá. E o professor dela chegava lá 15 minutos atrasado, com o olho cheio de remela lá, acabei de acordar atrasado, no sufoco. Aquele treino medíocre, porque ela tinha só 30 minutos por causa do trabalho dela, o cara conseguia atrasar 15 minutos. Depois ela falava, precisa ir embora. Até que chegou uma certa hora que ela falou, eu prefiro treinar... Se você me permitir ser a 4ª aluna do seu horário, eu prefiro do que ser esse aluna do horário dele. Daí eu falei, beleza, né? E assim, conforme a gente vai ficando mais experiente também, né? Então assim, o meu valor era 3 vezes mais do que o professor sozinho cobrava, e ela é a 4ª aluna. E ela falou, olha, eu prefiro pagar essas 3 vezes mais, porque eu estava tendo muito mais gasto pagando ele, palavras dela, pagando ele que eu estava pagando, não tendo resultado nenhum. Na verdade, eu estava perdendo dinheiro. Ela fez uma aula experimental comigo, vem amanhã, entre que as meninas começou a treinar, as meninas acolheram ela sentiu super à vontade, falou, agora vai, isso que lá, aquela coisa toda, a menina ficou super feliz, ela falou, olha, eu prefiro pagar as 3 vezes mais do seu valor do que perder o valor que eu estava perdendo, que eu não estava tendo resultado nenhum, estava desmotivada. Então, assim, então, o professor precisa realmente estar motivado o tempo todo ali, ele precisa entender que ele é um profissional, né? Eu acho que isso falta um pouquinho ainda dentro da nossa área, né? Você chega num hospital, chega num consultório médico, vai procurar seu advogado, algumas outras profissões, e você vê, é lógico, como todas as profissões, existe um mau profissional de todas as áreas, ok? Por isso que eu me considero um bom professor de educação física, um bom personal, né? Até, como o Léo falou, acima da média, por que não dizer? Mas até eu entender que assim, eu tinha que mudar minha postura e tudo isso acontecer, demorou um tempo e eu errei muito. Né? E é lógico que a gente fica chateado, né? Fala assim, poxa, aquele aluno foi embora, e nossa, foi embora por minha culpa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu tenho certeza que esse professor que perdeu essa aluna para mim, ele deve estar se sentindo, né, dessa maneira. Putz, se eu não tivesse chegado atrasado, se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse me motivado um pouco mais, talvez eu estaria com essa aluna ativa comigo e não estou. Né? Então... Essa é a regra chave, né? A regra de ouro do jogo do personal, né? Então, assim, é entregar o resultado, como o Léo falou. Você entrega de resultado, né? Se você não entregar o resultado,
você não é um bom profissional. Não, e pior, né? Para aluna, pior do que pagar com dinheiro é pagar com tempo. Se tem uma coisa que é mais caro que dinheiro. Eu acho que a coisa tempo. mais importante que nós temos hoje é o tempo, né? E hoje ninguém quer perder tempo, né? Então, o investimento maior do que o financeiro é o de tempo, né? E ela exatamente foi a frase que ela usou. Além de eu gastar dinheiro, hoje eu estou perdendo meu tempo vindo aqui. Né? Então, na verdade, a segunda aluna minha aconteceu isso. Tem uma outra aluna, Michelle, também começou há 3 semanas atrás. Ela falou: olha, o que eu estou fazendo é a mesma coisa. Foi uma outra coisa. Ela treinava comigo 2 vezes na semana e ela fazia pilates mais 2 vezes por semana, um serviço personalizado. E foi o mesmo erro. Essa aluna tem 30 anos e a professora de pilates colocava ela para treinar junto com uma senhora de 60 anos. E essa senhora de 60 anos demandava muito mais atenção, muito mais cuidado, 60, quase 70, ela falou que era bem alto, muito mais do que ela, então ela ficava muito tempo ali perdida. Falei assim, eu acordava cedo, a segunda e quarta era um treino muito legal com você, na terça e na quinta que eu ia no Pilates, era eu acordar cedo para perder o meu tempo, e o que eu menos posso fazer hoje é perder meu tempo. O que ela fez? Abandonou o Pilates e começou a treinar mais vezes comigo, né, para aumentar realmente o gasto calórico energético dela, o resultado dela, enfim. Quer dizer, a professora deveria ter tido essa atenção. Olha, opa, não estou conseguindo dar atenção. Essa turma não está homogênea do horário. Então eu coloco uma outra pessoa mais velha, ou eu tiro essa professora mais velha e coloco um outro horário. Então você acabou perdendo uma cliente. E ela poderia ter enxergado isso e poderia ter revertido isso, não ter deixado a aluna embora, entendeu? Mas foi o que você falou no começo. A gente engana a outra pessoa até a segunda página só. Depois você não consegue mais. Não perpetua, Léo. Uma hora acaba. E o cliente hoje está muito exigente. Ô, Duzão, você falou aí, né, de várias cases que você teve, né, o lance às vezes de corrigir aluno em academia ali, o aluno converter em cliente seu, às vezes de forma intencional, mas você está sempre ativo. Mas assim, no geral hoje, você parar para fazer uma análise, como que você conquista seus alunos hoje? Né? Assim, é rede social, é abordagem na academia? Porque assim, uma coisa, não, eu tô ali, ou eu treino e só o fato de eu estar na vitrine a coisa acontece, não, é minha marca. Como que é? Se você tiver que sair para, né, buscar mais clientes, agora eu vou lançar minha marca, né, o Team Duzão, e eu quero aumentar a base, né? Então provavelmente você vai ter que entrar no movimento de captação de novo, né? O que você usa às vezes de estratégia, de ferramenta aí para conquistar seus clientes? Léo, voltando nessa parte que você falou da base, eu acho que a entrega do resultado, né? É aquela verdadeira, né? A melhor propaganda é o boca a boca, e ainda continua sendo, né? Na verdade, a entrega de resultado, né? Então, assim, quando eu posto uma prova social, né, que nós chamamos, né? Antes e depois dos meus alunos, é inacreditável o tanto de curtida ou o tanto de mensagem que as pessoas me mandam, né? Muitas delas não têm, às vezes, condições de pagar, mas fica curioso, pergunta, né? E algo assim, por isso até a estratégia de induzão, porque o número de alunos que às vezes abrem mão por causa disso é grande. Então, eu acho que a primeira coisa é você entregar o resultado. Quando você entrega um resultado para uma pessoa, é inevitável, né? Você fazer uma aluna perder 20 quilos, e aí aquela amiga dela que não via ela há 8 meses, a hora que vê ela, ela vai falar, o quê? O que você fez? O que você tomou? Não, eu tava treinando com o Duzão, fui numa academia, comecei a treinar, não, pelo amor de Deus, me deu o telefone desse cara agora, preciso treinar com ele, arruma um horário, aí quer dizer, a pessoa, né, ela se vira e faz isso. Então, eu acho que a primeira coisa é entregar resultado para um cliente e usar ela como seu cartão de visita, né? Então, isso é uma coisa que é muito básica, que eu já aprendi que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer cada aluno meu, eu preciso entregar o resultado para cada aluno meu, porque ela mostra para várias outras pessoas o resultado dela, ela vai estar satisfeita e ela mesma já vende meu produto, né? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você já atinge um certo número de alunos, como eu já tenho hoje, então o boca a boca já vai sozinho, né? Então, quando eu faço uma postagem e vejo as pessoas né? Ver o tipo de treino que eu dou, né? Então, isso acaba, meu método de trabalho, então isso acaba... Seu próprio shape... Bastante. Seu próprio shape. Ajuda, querendo ou não, Léo, sem hipocrisia, isso ajuda bastante, né? Então, assim, eu mostro muito no meu Instagram, a Estalinha fala isso muito pertinentemente, que é o quê? Pode postar a sua vida pessoal, a sua baladinha, o seu drink e tudo mais. E se você é um personal, poste realmente coisas realmente de personal, né? Então, dá uma segurada na sua vida pessoal e foque mais no profissional se esse é o seu intuito na sua rede social. Se você quer usar o seu Instagram como profissão, você pode falar que você é uma pessoa humana, que você tem filho, que você tem família, você pode demonstrar isso, mas que isso seja um percentual mínimo. Foque mais no seu produto que você está querendo vender. Então, eu posto minhas alimentações, a minha organização, os meus treinos que eu treino às 5 horas da manhã, treinando com meus alunos, fazendo minha rotina, aquele meu aluno X. Então, essa movimentação que você acaba fazendo, acaba dando um resultado gigantesco, né? E mais uma coisa pertinente nesse mundo moderno, que acaba sendo muito fácil. Nossa, Léo, se a gente tivesse essa ferramenta há 20 anos atrás, cara,
Olha, vou te falar, cara. Porque assim, hoje é muito fácil, né? Então, assim, a questão de, por exemplo, se você hoje tem 5 alunos, vamos pegar um exemplo, você tem 5 alunos de personal, ou seja, você trabalha apenas 3 vezes na semana, 3 horas por dia, e não sabe como se vender e tudo mais. Meu, acha uma pessoa que você realmente possa fazer uma parceria, né? Assim, hoje é muito legal isso. Se você achar uma pessoa que acaba sendo engajada nas redes sociais e consegue vender o seu serviço, eu não acho isso errado. Você não está ocioso, você não está parado, nenhuma forma de divulgação, então acaba sendo uma coisa legal, né? Então, assim, a pessoa vai te ajudar a demonstrar esse seu serviço, né? Óbvio que hoje tem várias ferramentas de como você se vender, de como você realmente se portar em relação às redes sociais. Mas hoje essa ferramenta é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, hoje em dia ninguém mais usa panfleto, né? Outdoor. Hoje está tudo no celular, né? Hoje está tudo nas redes sociais. E assim, são 2 ou 3 redes sociais básicas que todo mundo usa, né? Principalmente o Instagram, Facebook, né? Então, assim, é ali onde você tem que estar. É ali que as pessoas têm que te ver, né? Então, poxa, pega um resultado de um cliente seu, faz um post patrocinado, deixa ter uma maior visualização daquilo que as pessoas vê, né? Mais uma vez, quem não é visto não é lembrado, né? E tenta se esforçar de você demonstrar. Tem gente que tem uma dificuldade de estar falando em redes sociais. No começo é difícil, mais uma vez isso é treinável. Igual uma pessoa que é sedentário, vai para uma academia e é treinável, você mexer nas suas redes sociais é a mesma coisa. No começo, puta, hoje eu esqueci, não postei nada. Não, mas amanhã eu vou postar um pouco da minha rotina. E aí vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. E depois você vê que já tá automático, você tá postando toda hora, você tá falando toda hora. E assim, nisso você precisa do quê? De uma captação. Você precisa de um cliente, precisa de mais um e de mais um. Então você fazendo isso acontecer é fantástico. Uma ferramenta que funciona e funciona muito, né? Arrasou. Estelinha, Ô, Léo, é a última pergunta? Você sabe que eu vou fazer uma coisa fora do script aqui, né? Ah, mas você sempre faz, porque os faixa pretas adoram quebrar padrão. Se nós estamos aqui para finalizar, vamos quebrar padrão. Estamos aqui para isso. Ó, eu tenho uma última pergunta, mas antes da última pergunta, Duzão, eu vou fazer um bate-bola rápido com você. Você tem que me responder o que vier na sua cabeça, tá bom? É para você. Não, o que você prefere, tá bom? Duzão prefere academia ou praça? Academia. Rápido, tá, Duzão? Rápido, velocidade. Tá. Talvez a internet dele. Ó. Tá falando um pouquinho. Tá falando um pouquinho, tá com delay, por isso. Academia. Tá. Duzão prefere aeróbico antes ou depois do treino? Antes. Duzão prefere mais peso ou mais repetição? Mais peso. Duzão prefere treinar no frio ou no calor? Calor. Duzão prefere treinar de manhã ou à noite? Manhã. Prefere agachamento sumô ou afundo pro bumbum? Sumô. Para um abdômen sarado, é alimentação ou é o treino? Repete. Essa travou. Para um abdômen sarado, é a alimentação ou o treino? Alimentação. Os alunos preferem personagens carecas ou cabeludos? Carecas. Pior cliente é o que falta ou o que dá migué no treino? O que falta? Você prefere halter ou barra? Halter. Se você tivesse que contratar um personal trainer, quem seria? Thiago Corsi. Arrasou! Ele vai ser nosso convidado! E ele já tá na lista dos personagens Black Belts. Esse é faixa preta. Correta! Isso daí que é personal Black Belt. Ô, Du, a Estelinha fez tudo isso agora, enquanto a gente conversava. Você acredita? É assim que a coisa funciona aqui, senhoras e senhores. Blá, 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 blá. Essa é a diferença, né? Fazer aquilo que ninguém tá esperando. Perfeito. É isso, Pera? É isso daí. Então, fala você. Faz você a última, ô Léo. Não, eu acho que ele já até falou, praticamente. A última pergunta era se pudesse dar um conselho para quem é faixa branca, quem acabou de formar agora, o que você falaria? Tipo, vai ter muito estudante, que o cara vai virar o ano, entrou 2022, formou, falou, cheguei. Você que tá aí, né, com essa trajetória de sucesso, qual conselho que você daria para esse cara? Primeiramente, como falei agora na entrevista toda, a linha de abordagem, aborde os alunos sem medo, venda seu serviço, você é um profissional, você não está fazendo nada antiético, vendeu o seu serviço, você vai estar ajudando uma pessoa. Segundo, usa suas redes sociais, é um meio de comunicação muito grande, chega na outra ponta rapidamente. Não tenha medo de falar, não tenha medo de vender,
treine. Se você não treina seu bíceps, treine a sua fala durante a atividade ali. Então isso é importante, é fácil você fazer isso na rede social. É isso, basicamente isso. Primeiro, não tenha medo de abordar. Segundo, use suas redes sociais. É uma forma de captação muito grande e dá um resultado gigantesco. Duzão, você arrasou! É isso daí, Du. Ó, e eu quero aproveitar e te agradecer. Você sabe do carinho que a gente tem por você, né? A gente te admira e cada vez que passa, todo ano que passa, a gente só tá vendo você crescer mais e mais e mais. E não é à toa que a gente, por mais que existe muitos personagens hoje faixa preta, né? Que bom que o mercado já tem bastante personal faixa preta. A gente fez questão de escolher 10 no dedo. E você foi, assim, os primeiros nomes que a gente já surgiu. Então, pra gente é uma alegria te trazer aqui. E pra turma que tá nos ouvindo, gente, é o que eu falei, compartilha esse conhecimento. Sabe por quê? Isso daqui não tem em livro, isso daqui não tem em faculdade, isso daqui você não vai ler em lugar algum, a não ser que é a experiência nua e crua, sem enrolação, como a gente prometeu. Então, obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Como você disse, é a escola da vida, né? Então, são os meus maiores erros se eu conseguir fazer os meus acertos, né? Que até hoje eu erro, com toda certeza, né? Como qualquer outra pessoa, mas eu acho que eu erro menos, por isso eu consigo manter mais alunos ativos na minha carteira, né? Então, a escola da vida, esses 20 anos de experiência que eu tenho, me levou ao ponto que me trouxe hoje, né? Eu espero ter colaborado um pouco com a entrevista de vocês. Você que é iniciante, espero que você tenha gostado, tenha sido muito produtivo o que nós três conversamos aqui, né? E você consiga agregar isso na sua vida, né? Na sua carreira profissional, né? Que é uma carreira muito boa, é uma carreira que eu sou muito bem sucedido, eu não tenho arrependimento nenhum de estar errado no xizinho da opção no vestibular lá, né? Que eu faço o que eu faço muito bem, faço o que eu faço com muito amor, né? Eu acho que hoje, ainda mais depois disso que aconteceu, né, que foi um negócio de pandemia, né? Eu acho que as pessoas conseguiram valorizar cada vez mais, né? É possível vocês estão falando isso rapidamente, as pessoas valorizarem cada vez mais a sua saúde, né? Hoje as pessoas buscam muito mais isso. Então, ou seja, hoje a gente está em evidência, hoje a gente está em alta. Então, vamos usar esse momento nosso para entregar uma coisa que é mais valiosa que as pessoas podem ter que o dinheiro não pode comprar, que é saúde. É isso aí, Duzão. Queria também te agradecer, dizer que foi muito produtivo e eu acho que esse movimento que a gente faz é exatamente fazer com que as pessoas consigam chegar onde elas querem. Talvez se você fosse fazer sozinho, talvez a hora que você decide fazer sozinho, você levou 20 anos aí para estar onde você está. De repente, se tivesse alguém para te dar uma mão, para falar, vai por aqui e dar um atalho, esse é o nosso papel. Tentar fazer um atalho para que as pessoas consigam chegar com mais velocidade ao lugar onde você está. Obrigada. Quando nós começamos, Estelinha, quando começamos há 20 anos atrás, não tinha isso, né? Não tinha essa comunicação, a gente não tinha ninguém como referência de personal. Era algo assim, quando começamos há 20 anos atrás, personal, olha, aquele cara tá passando, ele é um personal. Então hoje não, hoje é muito mais tranquilo, então a gente consegue pegar a experiência da outra pessoa, né, e cortar atalhos, né, perfeitamente. Não desliga a sua câmera que nós vamos falar com você depois que a gente terminar aqui. Queria agradecer as pessoas que pararam para assistir, né, esse bate-papo nosso, que a gente tem ajudado vocês. E fiquem ligados, porque mais pessoas vão passar por aqui. E com certeza a gente vai trazer sempre conteúdo para ajudar você a pegar um atalho para chegar logo aonde você quer com seus números, como personal trainer. E como nós não estamos de brincadeira, para você que não está ouvindo aí agora, presentaço do Personal Black Belt. Acessa lá, www.opersonalblackbelt.com.br. Você vai cair numa página, você vai deixar o seu WhatsApp, o seu e-mail e você vai entrar para dentro de um grupo, que nesse grupo a gente vai distribuir muito conteúdo, tá? O papo é esse, Personal Black Belt. Aqui nós vamos te ensinar como faturar mais de 10 mil reais por mês como personal trainer. É isso, Telinha? É isso! Beijo, até o próximo episódio.